Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor esteja em cada lar que esteja ouvindo essa mensagem. Hoje vamos dar continuidade ao estudo bíblico da igreja em Birité. Estamos desfrutando do livro de Gênesis. Na mensagem anterior, o Senhor nos deu vida, nos mostrando a criação do homem. Em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, o Senhor disse que façamos o homem à nossa semelhança. Então nós somos semelhantes de Deus. E o Senhor também fez de nós a imagem de Deus. O homem foi criado por Deus em três partes: corpo, alma e espírito. O corpo é para que possamos expressar a nossa conduta da vida de um homem e a semelhança de Deus. Mas a imagem é aquilo que nós buscamos no nosso dia a dia para representar Deus nessa terra. E fomos criados também dentro de nós um espírito, como está em Zacarias capítulo 12, versículo 1. O Senhor criou um espírito dentro do homem, para que Deus pudesse contatar cada um de nós, para que nós podemos ter vida. O espírito do homem hoje é a lâmpada de Deus para prosseguir com a vida de Deus no nosso dia a dia. É a nossa necessidade. E hoje vamos dar continuidade para nos mostrar a realidade da vida após a criação. Ao criar o homem, o Senhor colocou o homem num jardim, no jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte da árvore, agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a mensagem de hoje é o homem e as duas árvores. Isso foi escrito por Deus no começo da recriação, mas continua até hoje. Hoje a vida nossa também depende dessas duas árvores. Qual dessas duas árvores que é a nossa liderança? Ali Adão tinha toda sorte de alimento para alimentar, para sustentar o seu corpo físico. E tinha no meio do jardim a árvore da vida. Mas por que a árvore da vida estava no meio do jardim? Porque essa árvore também tinha que ser o centro do homem. Mas no dia a dia de Adão e Eva ali, não foi assim que se cumpriu. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, o Senhor disse assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Aqui foi uma ordem dada diretamente de Deus para o homem. Mas e hoje? Qual a ordem que o Senhor tem nos dado para nós? Muitos hoje não conhecem a ordem de Deus, porque não desfruta da árvore da vida. O Senhor deu uma ordem para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual hoje é a árvore que mais produz nessa terra? É do conhecimento do bem e do mal. O homem hoje prefere viver pelo seu conhecimento e pelo seu certo e errado, que depender de Deus. Mas devia ser o contrário. Nós que conhecemos e recebemos essa ordem de Deus, nós temos que ter uma liderança na árvore da vida. Na árvore que não vai nos sustentar
para uma vida eterna. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, elas só servem para sustentar o homem nessa era. Só para sustentar o corpo do homem, uma das partes. E serve para mortificar o espírito que Deus deu ao homem. Então precisamos alimentar da árvore da vida, que vai me dar uma vida eterna. Uma direção eterna para o meu viver. Mas Adão e Eva ali teve toda a condição de alimentar da árvore da vida. Mas o Senhor não quer que o homem seja prisioneiro dele. O Senhor deu ao homem uma liberdade. O Senhor não quer que você faça algo por obrigação. Mas Ele quer que o homem faça isso por sentimento puro, por dependência de Deus. Adão e Eva teve essa escolha. E, infelizmente, eles foram enganados por Satanás. A partir do capítulo 3, vamos ver que o jogo de conversa que o inimigo tratou com Eva é o mesmo de hoje, que tem tratado com muitos dos filhos de Deus e tem nos enganado. Então nós temos que estar atentos para não entrar na astúcia do inimigo de Deus. O Senhor tem nos dado direção, tem nos dado palavras, tem nos dado vida através da palavra. Mas eu só desfruto dessa vida quando eu dependo de Deus. Se eu não depender de Deus, é apenas um conhecimento. E o conhecimento para Deus não vai levar à existência da sua vontade. Então, a partir do capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 5, trata sobre a desobediência do homem em alimentar dessas duas árvores. Aqui começa o versículo 1 falando: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerei, e nem tocarei nela, para que não morrais. Aqui nós vemos algo irreal. Porque Deus não tinha falado que a árvore do conhecimento do bem estava no meio do jardim, mas a árvore da vida estava no meio do jardim. Mas aqui já houve uma condição de um jogo de conversa, levando a própria Eva a mentir. E para que ela se mentisse, teve que ter alguém para conversar com ela, que era uma serpente. Mas e hoje, se uma serpente chegar para você para conversar, o que você faria com ela? Você trocava uma ideia com ela ou você correria dela? Eu creio que todos nós corremos dela, não é isso? Porque todos nós, todo ser humano, o muito que ele seja, esteja uma preparação, ele tem uma diferença com a serpente, ele tem medo. Então quer dizer que a serpente naquela época não causava medo ao homem, ela não fazia mal ao homem, por isso ela pôde ter um relacionamento com Eva, e nela ter esse relacionamento de conversa, um jogo de palavra, ela pôde enganar a Eva. E hoje o inimigo tem usado muitas serpentes que você não tem medo. Uma das maiores serpentes que nós temos hoje, para que alcance muitos cristãos, é a condição que o Senhor tem nos dado, para que nós estamos hoje aqui ouvindo essa mensagem, mas trocar a condição da internet, a condição de um celular para as coisas de Deus. Mas também elas é usada para o mal. Quantas coisas chegam no nosso lar, através da internet, através do celular, através de uma televisão, que é uma artimanha do inimigo para nos enganar. Então hoje ela também usa algo que não
causa medo no homem. Ela usa os próprios estudos, que por um lado nós precisamos, porque após essa queda, todos nós também passou a ser dependentes da árvore do conhecimento do bem e do mal, para nos sustentar, né? No versículo 4, ele fala, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A serpente falou mentira? Não. Porque o homem que come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não morre em si, fisicamente, mas ele morre espiritualmente. E essa morte é a que traz mais dano para nós. Essa morte é a que traz mais dano para o homem. E nós precisamos estar atentos, para que nós não participamos dessa condição que tem chegado tão fácil aos nossos ouvidos e aos nossos olhos com bom paladar, né? Nós vemos que muitas pessoas hoje deixam de ouvir uma mensagem para ouvir, às vezes, até uma notícia que vai dar uma depressão nele o resto do dia. Então precisamos saber de quem nós estamos alimentando. Qual árvore está nos satisfazendo? Porque a serpente está só crescendo. Se nós abrirmos nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, vamos ver que de serpente ela se tornou um dragão. De tanto alimentar de homens, de tanto alimentar de pessoas que dão sustentação a ela. Então precisamos estar atentos, para que nós também não trazemos essa condição para dentro dos nossos lares. No versículo 5 de Gênesis 3 fala, porque Deus sabe que o dia em que dela comerei, se vos abrirão os seus olhos, e como Deus serei conhecido do bem e do mal. Aqui a serpente também não falou mentira para Eva. Todos nós que temos um conhecimento, o mínimo de conhecimento que temos, nós vivemos às vezes pelo nosso certo e errado. Acusamos as pessoas, acusamos os irmãos, por causa de acharmos que nós estamos certos. Mas na árvore da vida, ela não tem esses elementos de certo e errado. Ela tem a vida. E quando queremos desfrutar a vida, não importa o erro do irmão, não importa o erro dos irmãos, que aos meus olhos às vezes está errado, importa a minha oração. A vida me leva a orar para aqueles que eu vejo que estão errados. Não leva eu a acusar os irmãos, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela leva nós a acusar os irmãos, acusar as pessoas, né? E o Senhor tem nos ensinado nesses últimos dias que devemos estar todos os dias em oração, pedindo pelo país, pedindo pelas nossas pessoas, pedindo pelas igrejas, que o Senhor possa edificar as igrejas na cidade, possa edificar a igreja no Brasil e no mundo inteiro. E para que haja edificação, nós necessitamos de orar para os presidentes, para o prefeito, para os vereadores, de todos que estejam sujeitos à autoridade. Mas a maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós acusamos, né? Mas em Timóteo, o Senhor deixa bem claro, Timóteo 4, que nós devemos orar, né? Mas aí, a partir do versículo 7, aqui de Gênesis, capítulo 3, no versículo 6, o Senhor fala, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Qual foi a maior dificuldade de Eva aqui? Foi o individualismo. E qual é o maior problema que enfrentamos hoje, irmãos? Também é o individualismo. É o não ter comunhão
com aqueles que, às vezes, estão na frente de um trabalho, estão na direção da igreja, estão na direção da obra. E, em primeiro lugar, Deus. Eu faço as coisas tendo comunhão com Deus, pedindo a Deus, para se não ver que vai dar errado, desmancha, ou se eu faço da minha própria vontade. Tudo aquilo que fazemos sem depender de Deus, sem ter comunhão com Deus, tem uma grande condição de não dar certo, ou trazer uma grande dificuldade no futuro para nós. Então precisamos aprender com essa condição que criou para todos nós em Gênesis, com Eva e Adão, para que nós também não cometemos o mesmo erro. Que nós não sejamos individualistas. Que nós podemos ter pessoas que temos confiança de ter comunhão com elas. E elas possam nos ajudar, possam nos dar direção, possam nos dar uma condição de ter as coisas nessa terra para sobreviver, mas com vida. Sabendo que eu dependi de Deus. Nós não temos força em nós mesmos, mas o Senhor pode dar muita força para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho e para a nossa vida. E aqui, a partir do versículo 6, no versículo 7, o Senhor, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estava nu. Cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Aqui o homem viu a sua estrutura cair quando ele viu a condição do que ele tinha feito. E aí ele tentou consertar por si próprio. Ele tentou remendar aquilo que ele não via como uma grande diferença para ele. Hoje, muitos de nós cometemos muitos erros. E aí, às vezes, é uma hora de nós buscar recurso em Deus, de buscar com os irmãos, mas muitas das vezes nós não queremos dar nosso braço a doer de nossas falhas. E aí trazemos um grande erro em querer resolver por nós mesmos. Não conseguimos resolver nada. O único que pode resolver todas as coisas para nós, na nossa condição, é Deus, né? Por isso Deus falou no longo da Bíblia, em Deuteronômio, né? Ele colocou diante de nós, né, a vida e a morte. Qual que você escolheu para ter? Igual eu falei, não é a morte física, é a morte espiritual. Quando eu não deixo esse espírito morrer, ser mortificado, eu tenho condição de escolher vida, né? E não foi isso que muitos escolheram, e até hoje muitos também não escolhem. E têm começado a perceber que a tentação que tentou Eva e Adão, lá no capítulo 3, não é diferente das que tenta nós hoje, no nosso dia a dia, com as condições que nós vivemos, né? Mas o Senhor tem dado orientação para nós, para que nós não caia na artimanha de Satanás, não caímos na artimanha do inimigo, né? Por quê? O inimigo, ele não vai apresentar como uma serpente para você. Ele vai apresentar como Paulo nos falou, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Não é de admirar que ele transforma em anjos de luz para nos enganar. E quantos estão sendo enganados? Eu peço a Deus que cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra, podemos cair em si e não ser enganado por artimanha desse anjo, que apenas se transforma, mas não tem luz nenhuma. Ele traz só grandes danos para nós, né? E Paulo nos ajudou mesmo no capítulo 11, né? Que essa palavra que o Senhor tem nos trazido no dia a dia é para nos advertir, para que nós possamos ser apresentados a Deus como virgem pura. Capítulo 11, versículo 2 e 3, né? Então precisamos estar atentos ao que o Senhor está nos falando, para que nós não sejamos enganados e cometemos os mesmos erros. E a partir de agora, nós vamos ver o resultado da queda. Muitas das vezes nós não vemos o nosso resultado da nossa queda, né? Mas a queda, ela traz, em primeiro lugar,
quando nós dependemos apenas das nossas próprias condição material, né, é o nosso ego. Né? A primeira queda é a alma foi completamente invadida e poluída por esse sistema. E quando isso acontece, você precisa da palavra de Deus para reagir. E o Senhor, no longo dos tempos, tem nos mostrado, né? Mateus 16, 24, o Senhor viu a condição que estavam os discípulos e falou: quem quiser vir após mim, tem que tomar uma decisão de negar a si mesmo. Negar o quê? Negar o meu ego, negar o meu conhecimento, negar a minha sabedoria. Aqui não tem o sábio para Deus, aqui tem aquele que depende de Deus. E quem depende de Deus faz isso exercitamente. Ele nega a si mesmo para cumprir a vontade de Deus. Porque se eu não negar a mim mesmo, a outra árvore vai me enganar e eu vou conseguir desagradar a vontade de Deus. Né? A segunda queda do homem trouxe um resultado para o corpo. O corpo de Adão e Eva, o Senhor colocou ali naquele jardim, não tinha problema. Mas quando ele cometeu o pecado, entrou para dentro dele, tornando ele carne. E quando você se torna carne e obedece a essa carne, você desagrada sempre a vontade de Deus. Paulo deu um exemplo dele próprio, que é falado em Romanos, nós vimos em estudos passados, Romanos capítulo 7. Se você quiser acompanhar comigo na Bíblia, aqui Paulo dá um exemplo dele mesmo. Ele estava contando o que ele é diante desse homem natural. Romanos capítulo 7, versículo... Vamos ler o versículo 17 e 18. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, efetuá-lo. Aqui Paulo está nos mostrando que o bem que ele podia fazer, mas por causa da carne, ele fazia o contrário. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Quem fazia? Quem peca contra Deus? Nós pecamos por causa que somos pecadores? Não. Ou é porque o pecado entrou em nós? Nós pecamos porque após a queda de Adão, o pecado entrar em nós, nós tornamos pecadores. E porque somos pecadores, nós pecamos. Não é porque fazemos as coisas erradas e pecamos que somos pecadores. Não. É porque em nossa carne habita o pecado. E se eu não negar a vontade da carne, eu vou acabar cometendo o pecado. E isso é sério. Porque eu preciso de viver dependendo deste corpo. E este corpo tem um grande anseio para o pecado, que é para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu preciso estar atento para mim não fazer a vontade que esse corpo me pede. E o terceiro aspecto do resultado que trouxe o pecado foi o homem ser mortificado no espírito. Todo homem que alimenta da carne, alimenta da vontade da carne, ele está mortificando o Espírito de Deus dentro dele. Paulo fala isso em Efésios, que para que nós não apagamos o Espírito. Como nós apagamos o Espírito? É a nossa condição que era, e que Paulo descreveu muito correto para nós, em Efésios capítulo 2. Se você vê esse versículo na íntegra, você vê, Efésios capítulo 2, versículo 1 fala:
ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele não fala que você estava morto no seu corpo ou no seu espírito. Você está morto nos seus delitos e pecados. Então, o que nos mortifica é a vontade da carne que leva a nós a pecar. Então, a vontade da carne nossa precisa estar relacionada com a vontade de Deus, para que eu não continue no mesmo estágio, né? Não tendo vida em si, que é a vontade de Deus, mas tendo a vontade da carne que me leva a pecar a todo instante, né? Então vamos para o quarto resultado. O quarto resultado foi que o homem foi constituído pelo pecado. E quando o homem foi constituído pelo pecado e se tornou um pecador, entrou no homem a morte. Então, em Adão, todo homem morre. Todos nós morreríamos nesse corpo físico. Por isso que João, no seu Evangelho, capítulo 6, versículo 61, falou: a carne para nada aproveita. Porque nesse corpo em si, que pertence o princípio, que é Adão, todos morremos. Né? E isso também está em Romanos. Romanos fala que capítulo 5 de Romanos, capítulo 5, versículo 12, fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todo homem, porque todos pecaram. Então, em Adão, todos nós pecamos. Não tem esse homem na face da terra que não peca. E por causa do pecado também passou nele a morte. Todo homem vai morrer nesse corpo físico. Mesmo aquele que possa não passar por esse processo hoje de morte, mas esse corpo para ele não serve. Não serve para nada, né? E no versículo 19 de Romanos ele fala: porque como pela desobediência de um só homem, muitos tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Se eu obedeço à árvore da vida, que é a própria palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Eu tenho uma condição de me tornar justo. Né? Muitos falam: mas a Bíblia foi escrita por um homem. Foi, mas um homem inspirado. O Evangelho de João fala que no princípio era o verbo. Então, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, essa palavra, para aquele que desfruta como árvore da vida, né, é o próprio Deus. Mas para aquele que desfruta dessa palavra, na árvore do conhecimento do bem e do mal, é só conhecimento. E ele não tem por obediência, né, buscar vida. Mas essa vida precisa ter uma condição para nós. Vai depender de cada um de nós. Vai depender de você negar a si mesmo. E o 5 resultado foi que o homem caído foi condenado. Se você se tornou pecador, você também foi condenado. Aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 18, fala: pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todo homem para a justificação que dá vida. Então não importa se eu tenho uma condição, importa se eu busco sair dela. E para mim sair dela não tem outro caminho que não seja a palavra de Deus. Não tem pastor, não tem profeta, não tem padre, não tem nem outra solução que não for a palavra de Deus. Por isso que hoje tem muitas religiões com muitos nomes de líderes. Mas qual busca viver por essa palavra? Se nós não buscar viver por essa palavra, nós nunca vamos sair dessa condição
e ter vida de Deus, ser justificado pela vida. Nós vamos continuar na condição que nós herdamos dos nossos pais, em Adão, que é a terrena. E por isso precisamos de mudança rápida. Precisamos de agir rapidamente, porque o tempo se aproxima. Tudo indica que o Senhor está buscando completar o seu número para a sua volta. Não sabemos quanto tempo temos mais. Por uma grande realidade, podemos ter 10 anos, 20 anos. Mas será que é suficiente para mim mudar? Às vezes eu já estou na minha condição, já com 50 e poucos anos, e eu ainda não consegui mudar. Ainda desagrado muitas pessoas, desagrado muito aqueles que às vezes vivem no meu dia a dia, mas eu vejo todo dia e peço a Deus, eu preciso mudar. E eu preciso depender da palavra de Deus. E eu preciso comer mais da árvore da vida, que é o próprio Deus. Eu preciso mais depender do Senhor, para que haja mudança em mim. E para que eu possa ser alguém que seja bem visto aos olhos de quem convive comigo. Ter um resultado, não para mim próprio. Pensar em primeiro lugar sempre na condição de Deus. De ser um cooperador de Deus nessa terra. Vamos partir. O resultado dos 6 atos foi: a maldição foi introduzida na terra. Após a queda de Adão, o ato 6 que eu vi nesse estudo foi a maldição que, por causa da desobediência de Adão, em Gênesis 3, veio nos tornar a terra maldita. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Versículo 18 e 19, no caso. Vamos ler a partir do 17 para entender. No 17 fala: e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste tornado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Aqui nós vemos o resultado da desobediência de Adão, levou à maldição da terra. E por isso nós hoje precisamos, às vezes, de trabalhar mais, de negar mais a nós mesmos, para que possamos fazer justiça com aquilo que Deus tem nos dado, que é um resultado que hoje permanece até hoje. Até os animais sofrem por causa disso. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo de 20 a 22, assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suportando a angústia até agora. Por quê? Por causa da desobediência de Adão, a terra foi maldiçoada e todos estão pagando um preço até hoje. Por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Viver hoje pela árvore da vida é um resultado que eu preciso de estar atento, para que eu não me se torne uma pessoa que sempre é acusada daqueles atos que não é digno de Deus. Então, o 7º resultado foi a morte. E a morte passou a todo homem.
E todo homem tem que estar atento para a vontade de Deus, para não ser enganado, né? Porque os desígnios são muito fortes. Aqui em 2 Coríntios, né? Capítulo 2, capítulo 2, versículo 11. Assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignore os seus desígnios. Porque não nos ignore a sua sabedoria, o seu entendimento. Muitos de nós hoje falam, não, eu consigo, né? Eu consigo. Irmãos, temos que estar atentos, porque isso é sério, né? E muitos de nós não vamos conseguir, né? Porque nós, por um lado, às vezes achamos que somos muito fortes, que temos condição de vencer, temos condição de viver essa realidade, mas somos fracos, né? E os desígnios do inimigo, ele é muito forte. Ele tem muita sabedoria para que possa vir nos enganar. Vai depender de cada um de nós, né? A palavra desígnio é intenção. Qual a intenção do inimigo de Deus com nós? Às vezes você até sabe, mas o que você tem impedido para isso acontecer? Tem um ditado, né? Muito grande, de um grande escritor, que fala que você pode ter muitos passos voando sobre a sua cabeça, mas não deixe que nenhum deles faz ninho na sua cabeça. Assim também é as coisas de Deus. Você não tem como impedir que Satanás te tente. Você não tem como impedir que ele venha querer nos enganar, para que nós fazemos a sua vontade. Mas se nós comer da árvore da vida, nós temos como impedir ele de cumprir sua obra em nós. Então depende de cada um de nós. Ou você aceita a vontade de Deus na sua vida, ou você deixa Satanás fazer a vontade dele na sua vida. É uma escolha sua e é uma escolha minha de aceitar Deus como tudo em nosso dia a dia, em nosso viver. Se eu não ter essa condição, eu não vou poder ter tal realidade. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 22, fala, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então todos podem ter vida em Cristo. Todos, na árvore do conhecimento do bem e do mal, passa pela morte. Mas em Cristo eu vou pela vida. E a vida é o que Deus tem pregado para nós em nosso dia a dia, para sempre, né? Em teu nome estamos aqui mais uma vez com esse estudo, mostrando um pouco da sabedoria de Deus e do que Deus possa fazer por nós. Eu gostaria de terminar essa mensagem orando para que Deus possa nos dar vida e nos levar a ter a escolha certa nesses dias que nós passaremos por essa terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é vida, o Senhor é luz. E pelo poder do teu nome, estou aqui levando mais essa palavra. E que cada um que ouviu, e que possa buscar e ter sabedoria de qual árvore vai dominar a sua vida, para que nenhum de nós possamos ser enganado. Porque a intenção do inimigo é levar todos nós a sofrer, como ele tem sofrido. E ele não tem mais condição nenhuma de ter vida. Mas cada um de nós que estamos diante da palavra de Deus tem condição de mudar essa situação e poder buscar vida através da palavra. E só a palavra nos dá vida,
Por isso eu te peço a bênção para cada lar da igreja em Birité e de quem estiver ouvindo essa palavra. O Senhor possa estar abençoando e dando direção para que todos possam estar te buscando e tendo vida através da palavra de Deus. Amém. Jesus é nosso Senhor.